Boa tarde, meus amados irmãos, a graça, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Hoje, pergunta 87. A pergunta é a seguinte: que devemos crer acerca da ressurreição? Segue a resposta. Devemos crer que no último dia haverá uma ressurreição geral dos mortos, dos justos e dos injustos. Então, os que se acharem vivos serão mudados em um momento, e os mesmos corpos dos mortos que têm jazido na sepultura, estando então novamente unidos às suas almas para sempre, serão ressuscitados pelo poder de Cristo. Os corpos dos justos, pelo Espírito e em virtude da ressurreição de Cristo, como cabeça deles, serão ressuscitados em poder, espirituais e incorruptíveis, e feitos semelhantes ao corpo glorioso dele. E os corpos dos ímpios serão, por ele, ressuscitados para vergonha, como por um juiz ofendido. Vamos ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 4 e depois 50 a 57. Diz assim o texto: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Qual é a esperança, a expectativa da igreja, né? A igreja invisível. O que é a igreja invisível? Porque a igreja invisível são os vivos e os mortos, né? A igreja visível são apenas os vivos, invisível, os vivos e os mortos. Aguarda a volta de Cristo. Então, a igreja como um todo, ela aguarda a volta de Cristo. Os vivos estão aguardando ver o Senhor Jesus, né, voltar, e obviamente acontecerá a transformação do seu corpo. E os mortos, eles estão aguardando a ressurreição do corpo. Os vivos aguardando a transformação, os mortos aguardando a ressurreição, né? De forma que todos estão aguardando. Então, a igreja, ela tem essa expectativa, porque é uma promessa necessária, porque herdaremos um novo céu, nova terra. Esse é o estado final do povo de Deus, né? Não é a morte, não é a alma, não é nem estar com Cristo após a morte. O estado final do povo de Deus é o novo céu, nova terra, onde tudo será restaurado. Então, os vivos estão aguardando, os mortos também estão aguardando o cumprimento dessa promessa. E quando Jesus voltar, né, então o que acontecerá? Ele trará em sua companhia os mortos. E vamos focar aqui na questão da igreja, né? Pensar no povo de Deus. Então, ele trará em sua companhia aqueles que morreram em Cristo. E quando trouxer, trará com o corpo ressuscitado. Então, acontecerá a ressurreição. E esse corpo ressuscitado, um corpo glorificado. Então, virão não as almas, virão a alma unida ao corpo, né? Então, a alma unida ao corpo
ela virá e se unirá a nós. Todos contemplarão a glória do Senhor, todos contemplarão o novo céu, a nova terra. Eles serão unidos a nós. Então, a primeira coisa que acontecerá é o encontro. Inclusive, é assim, com essa promessa, que Paulo consola os Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 a 18, para que eles não fiquem desesperados por causa da morte daqueles que eles amavam. Porque quando Jesus voltar, ele trará em sua companhia exatamente estes que morreram em Cristo e unirá eles a nós, nos juntaremos. Então, ninguém vai herdar o novo céu, a nova terra, sem antes ter se encontrado. Então, todo o povo de Deus se encontrará primeiro. E aqueles que estiverem vivos verão o seu corpo ser transformado neste corpo glorificado. O padrão é Cristo, né? Cristo ressuscitou, mas quando ele ressuscitou com o corpo glorificado. Então, nós ressuscitaremos do mesmo jeito com um corpo glorificado. Então, essa é a ressurreição da igreja do Senhor Jesus. Mas o que é o corpo glorificado, né? Primeiro, nós devemos pensar nesses dois pontos que foram mencionados por Paulo aqui. O corpo glorificado é um corpo incorruptível, ou seja, que não peca mais. Nós temos em nós ainda as marcas, a presença do pecado. Então, nós somos feitos à imagem de Deus, nós por isso temos coisas boas, mas o nosso corpo foi manchado pelo pecado. Então, como ele é corruptível, como ele peca, então nós vemos que até um cristão peca. Mesmo sem querer, sabendo que não deveria, verá muitas vezes que o pecado em seu corpo termina se sobressaindo. E é por isso que a luta contra o pecado ela é constante. E aí é busca, né, por viver para a glória de Deus, a santificação do Espírito e da palavra em nossas vidas, para que nós não pequemos. Mas ele está presente. Só que na ressurreição já não estará presente. Nós teremos sido limpos completamente, tirado de nós o pecado, né? Não só de nós, mas da criação como um todo. Será tirado o pecado, né? Essa é a restauração. Então, a ressurreição com o corpo incorruptível, que não peca, um corpo santo ao Senhor. Será o desfecho da santificação. Nós estamos num processo de santificação. O desfecho da santificação é exatamente a ressurreição com o corpo glorificado, ou a transformação, né, com o corpo glorificado. Quem morreu ressuscita com o corpo glorificado, quem estiver vivo na ocasião da volta de Jesus será transformado para um corpo glorificado. E o primeiro ponto é, o corpo glorificado é um corpo incorruptível, que não tem mais uma tendência ao pecado, não se inclina mais para o mal, não deseja as coisas ruins, é um corpo bom, é um corpo puro, é um corpo que não tem a maldade, não surge, né, com maldade como nós nascemos com o pecado em nós. Mas o corpo glorificado também é um corpo imortal, inclusive a relação que nós sempre estamos mencionando, da presença do pecado com a morte, a ausência do pecado com a imortalidade. Uma vez que o pecado foi tirado de nós, também a morte será tirada de nós. Então, nós teremos um corpo imortal, que não se deteriora, que não se desgasta, que não vai se acabando, que vai envelhecendo até morrer. Um corpo imortal, que permanece para sempre, que continua para sempre, que não se desgasta, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é que corpo glorificado tem a ver diretamente, fundamentalmente com isso, com não ter mais pecado e com não morrer mais. Outras ideias que são mencionadas. O corpo glorificado como de Cristo, será que ele terá também outras características, né? Tendo em vista que Cristo, quando veio, por exemplo, ele aparecia para os discípulos, depois desaparecia. Isso são especulações. A gente não tem como afirmar que ter o corpo glorificado terá essas características que Cristo demonstrou na sua ressurreição. Então a gente não tem como falar. Ele subiu aos céus, por exemplo, né? Então vamos poder também subir aos céus. São especulações. A Bíblia não nos conduz a isso. Ela mostra que Cristo teve esse corpo glorificado, ele mostra as características sobre Cristo, mas quando fala sobre nós, a nosso respeito, já não é mais assim. Né? Ele foca em dois pontos, e são então os dois pontos que nós devemos considerar fundamentais, que é exatamente o não ter pecado e não ter mais a morte. Então, essa é a esperança fundamental da igreja. A esperança fundamental da igreja é que quando Jesus voltar, teremos esse corpo glorificado.
Como eu disse, toda a criação terá, na verdade, a bênção de não ter mais o pecado, de ter tirado o pecado. Paulo fala isso em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18, ele fala sobre essa esperança da criação. Ou seja, a criação que nós vamos herdar é uma criação também sem pecado, uma criação também que durará para sempre. Observe que no presente, a criação ela está fadada ao desgaste. Tudo se desgasta, tudo se acaba. Não é só o homem que vai envelhecendo até morrer, mas tudo vai envelhecendo até se acabar, tudo vai se acabando, até pelo próprio uso, né? Nós temos a ferrugem, a traça, tudo se desgasta e a criação ela vai ser restaurada a um estado que não terá mais isso, né? Ela durará para sempre. Mas os ímpios também verão a glória do Senhor, também ressuscitarão. Então, mesmo que os ímpios desprezem a promessa da volta do Senhor, eles verão a volta do Senhor. A igreja está na expectativa, a igreja está esperançosa, a igreja está aguardando. Os ímpios estão nem aí, mas isso acontecerá para todos. Então, quem verá Jesus voltar? Todos, 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 todos. Quem nasceu desde Adão, primeiro homem, até o último homem, todos, independente de ser cristão ou não cristão, crente ou não crente, todos verão a glória de Cristo, todos contemplarão a glória de Cristo, todos mesmo. Significa que os ímpios também ressuscitarão. A diferença é que a promessa da ressurreição com o corpo glorificado, ou seja, incorruptível e imortal, essa promessa é só para a igreja. Por quê? A igreja está unida a Cristo e desfrutará dos benefícios de Cristo. Cristo ressuscitou com o corpo glorificado, nós ressuscitaremos com o corpo glorificado. Então, as bênçãos de Cristo são transferidas para nós, porque estamos unidos a Cristo. Então, tudo que estiver relacionado a Cristo, a conquista, né, o alcance, aquilo que ele herdou, está relacionado a nós também. Nós herdamos também, somos abençoados. Mas, como disse, os ímpios também ressuscitarão. Só que eles ressuscitarão não com o corpo glorificado, antes com um corpo que, de fato, é o corpo de vergonha ainda, o corpo corruptível, e serão destinados à vergonha. Então, todos verão, porque, inclusive, é para manifestar a glória de Cristo perante todos, mas os ímpios já destinados à condenação, destinados ao inferno, destinados à vergonha. Por quê? Porque desprezaram o Senhor, então Deus os entregará àquilo que é justo, que eles sofram os danos de suas próprias escolhas, né? E a escolha principal foi que desprezaram o próprio Deus, desprezaram a glória do Senhor. Portanto, é fundamental que em vida, ou seja, agora, enquanto estiver vivo, o homem, ele creia no Senhor Jesus para que se una a Ele, né? Como Paulo vai falar em Romanos capítulo 6. Ele diz assim: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Portanto, nossa esperança é estar unido a Cristo. Unidos a Cristo, somos herdeiros das bênçãos de Cristo. Não estar unido a Cristo significa estar entregue à desgraça eterna, à morte eterna, e, portanto, não há esperança. E aí, se alguém não deseja de forma alguma ser condenado com os demais, tem que ir a Cristo, tem que se unir a Cristo para que viva pela esperança da volta de Cristo e então dos benefícios de Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Agradecemos por essa bendita esperança que é a ressurreição. Que o Senhor nos dê graça para perseverarmos firmes nas promessas do Senhor e então nós podemos nos alegrar naquele dia, o dia que o Senhor Jesus voltará. Receba a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos e tenha um bom restante de dia.